Oi, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão por aí, tudo bem? Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Eu sou Karina, para quem não me conhece, sejam bem-vindos, nossa escapada. E, gente, eu quero falar um pouquinho hoje nesse vídeo sobre algo que é bastante importante, que é a questão dos centros de esqui, como funcionam os centros de esqui aqui perto de Santiago. Já estou aberto aqui no computador os valores de Colorado, os valores de Vale Nevado, para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona todo esse esquema. A gente já tem outros vídeos falando sobre isso em outros momentos, mas eu quero falar da temporada atual, né? Eu gosto muito de indicar para vocês, a gente tem 3 tours diferentes para subir para o setor de Farellones. E o setor de Farellones é aqui no setor oriente, né, do lado praticamente de Santiago. Então, quando o pessoal vem para esquiar, a maioria das pessoas vem buscando entender os centros de esqui. E é um pouco sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, para que vocês possam tomar a melhor decisão para fazer o melhor para a família, né? Então, eu tô com a planilha do Vale Nevado aberta. Eu quero primeiro explicar para vocês como funciona a nossa subida, né? Quando a gente sai de Santiago, e eu digo nós, na verdade a maioria das empresas, quando sai de Santiago, eu sempre sugiro alguns dias específicos para fazer os tours de montanha. Por quê? Sábado e domingo sobe muita gente, sábado, domingo e feriado, sobe muita gente de Santiago, o pessoal que vive em Santiago, que vai subir para montanha para brincar, que vai subir para montanha para esquiar e tal, né? Então, evitem esses dias, sábado e domingo, a não ser que não tenha jeito, e se não tiver jeito, aí tem que subir cedo, tem que saber que vai ter fila, que pode ter um congestionamento importante e tal, tá? Outra coisa importante, horário de subida e horário de descida para subir ao Vale Nevado, a Farellones, a Colorado, a La Parva. Aqui. A gente tem das 7 da manhã, normalmente, tá? Das 7 da manhã a 1 da tarde para subir, das 3 da tarde às 7 da tarde para descer e das 20 da noite até as 6 da manhã para subir e descer, tá? O que significa isso? Por exemplo, o cara chega do aeroporto, quer ir pro Vale Nevado, ele sai do aeroporto, sei lá, tipo 10 da manhã, normalmente ele ainda consegue subir até a 1 da tarde sem problemas para poder fazer a subida para Vale Nevado. Aí a pessoa vai esquiar pelo dia. Normalmente quem vai esquiar pelo dia sobe mais ou menos às 6h30, 7 da manhã. Tô falando no nosso caso, tem empresas que sobem 5, 5h30, porque passam buscando o pessoal nos hotéis, tal. Isso, entre aspas, demora mais tempo. Eu acho que é um pouco exagerado, que o pessoal tem essa dinâmica de, a gente quer chegar primeiro, para poder fazer tudo primeiro. Aí chegam nos lugares de roupa primeiro, tá. E, no final, assim, todo mundo que vai para trás acaba sendo um pouco confuso, né? Mas eu digo, dentro dessa confusão, dessa dinâmica difícil, tá tudo mais ou menos ajeitado, tá? Não sugiro alugar roupa de neve no dia anterior. Por quê? Porque o tempo do passageiro, o tempo do cliente de ir buscar essa roupa na verdade, um tempo muito valioso. Eu sempre falo isso pra vocês, porque você pode subir no Sky Costaneira, você pode jantar num lugar legal, você pode ir no final da tarde num parque, Parque Araucano, no Parque Bicentenário, ver o pôr do sol, gente, 1000 coisas, ou descansar antes de ir jantar, sei lá, eu não acho muito legal, tá? Agora, quem faz essa opção, ok, beleza, e a gente sobe, passa na loja, aluga roupa, daí a gente continua subindo, e quando chega em Farellones, a gente tem 3 opções. Ou a gente faz um panorâmico Farellones, e na minha opinião, esse é o melhor tour, custo-benefício, light, tranquilo, sossegado. Ou a gente faz um tour só panorâmico Vale Nevado, e aí a gente foca no que o passageiro quer fazer. Ou um panorâmico que vai pra gôndola, que faz um fast food, um almoço fast food, ou um panorâmico gôndola mais almoço na montanha, que é o setor que vai pro Vale Nevado, enfim. Então a gente tem que direcionar esse passageiro pro que ele quer fazer, né? Eu não vendo uma coisa só estruturada, só isso ou só aquilo, não. A gente procura entender o que o passageiro precisa para que ele possa fazer alguma coisa que tem mais a ver com o que ele tá querendo, e assim a gente ajuda o passageiro a decidir o que é melhor para ele, né? Tá bom? Normalmente a gente trabalha com tours privados, a gente tem um tour regular que a gente está abrindo para grupo até 8 pessoas, que na verdade nem sempre sai, então a gente procura ajudar 2 clientes de uma agência, 2 de outra, 2 clientes direto para poder focar todo mundo, mas assim, a partir de, a gente pode sair com 2, 3, 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, nenhum problema, gente, tá?
Eu vou falar para vocês sobre os valores de ticket de Vale Nevado, para vocês entenderem, porque muita gente faz confusão com isso. Peraí. Olha, esse ano, o passeio de gôndola é aquele teleférico fechado, né? Bonitinho, que as pessoas vão até o topo da montanha, onde tem o Barro Zero, o restaurante, onde fazem o ski day pelo dia. Eu tô falando do dia. Quando a gente chega em Vale Nevado na curva 17, daí subir pro setor de pistas, tá? Esse ano está 66 mil pesos, isso é mais ou menos 66 dólares. Vamos pôr uma média aí, tá? Tô falando de um dia de, como alta temporada, tá? Tem um outro ticket que eles vão vender que se chama passeio em gôndola mais almoço na montanha. Esse vai estar a 83 mil pesos, ou seja, 83 dólares mais ou menos. E também tem um outro que é passeio em gôndola, o teleférico fechado, mais almoço fast food no Barro Zero. Então, o que significa isso, gente? O passageiro compra o ticket dele, eu não quero gastar tanto, vou só comprar o passeio de gôndola. Chega na curva 17, vai até a curva 17, sobe com o preço da gôndola para o setor de pistas. Fica lá, faz o passeio dele, brinca na neve, vê o pessoal. Olho, é importantíssimo isso, gente. Todos os centros de esqui, as pessoas não podem entrar nas pistas de esqui. Então, óbvio que você chegando no Vale Nevado, você comprou o ticket de gôndola, igual você vai brincar na neve, né? Porque você vai estar lá do ladinho do restaurante e tal, vai ver o pessoal esquiando por aí, não sei o quê. Então, você vai ter uma noção do que é. Mas é importante vocês saberem que não pode estar indo para o setor de pistas, porque tem risco de acidente, né? Porque o pessoal vem volado, né? Vem super rápido, tá? O outro ticket, gôndola mais fast food, ou seja, vai para esse mesmo setor de Barro Zero, o mesmo setor na curva 17 que você sobe para ir para o setor de pistas, e esse é um dos tickets. Se você quiser ir para o setor de hotéis, é o outro lado. Então, você tem que comprar o ticket de gôndola, voltar, vir para a base na curva 17 e depois ir para o setor de hotéis, almoçar no setor de hotéis. E o Vale Nevado faz o seguinte, quem vai pelo dia, almoça sempre num lugar específico. Você não vai almoçar onde você quiser. Você vai comprar o ticket para almoçar no restaurante e tal. Normalmente é o Monte Bianco, tá? E aí eu sempre sugiro, almoça cedo, porque depois vira uma muvuca, o pessoal almoça super tarde e aí é complicado. Super, super, super complicado, tá? Então, esse é o ticket para quem vai fazer o Vale Nevado. Agora, o outro tour de ski day, você pode subir ou para Vale Nevado, ou para La Parva, ou para Colorado. O ticket de ski day para Vale Nevado, eu vou falar para vocês aqui quanto é que tá. Olha, só o ski day com aula, equipamento, que significa bota, tábua de esqui, mais o esqui ou snowboard, mais o ticket, 115 mil pesos, ou seja, 115 dólares, tá? Gente, eu tô falando pra vocês dos valores de ticket de entrada para Vale Nevado, tá? Não é o valor do nosso tour completo, é o nosso valor, mais o valor dos tickets, mais o valor do aluguel da roupa, tá? Então, é só para vocês entenderem como funciona a dinâmica de subir para fazer um ski day em Vale Nevado. Quem nunca esquiou, eu sempre sugiro, façam um ski day com aula. A diferença é que você não vai ter acesso às pistas super top, altas, maravilhosas, porque existe um risco muito alto de acidente. E quem já sabe esquiar, compra o ticket de equipamento mais o ticket, e esse eu vou falar para vocês quanto que tá. Equipamento, aprende a esquiar, ticket principiante, aprende a esquiar. Esqui a renda é 89 mil pesos, mais ou menos 89 dólares, tá? Lembra que eu tô fazendo uma média, tá? Para vocês entenderem. Para quem quer saber em real, mais ou menos 10 mil pesos, 60 reais. Depois a gente vai ajudando quem for fazendo com a gente os tours para entender bem os valores e tudo isso, tá? Outra coisa importantíssima, gente, não compra os tickets antes. Por quê? Porque se tem uma tempestade de neve, a gente sabe que tem risco de vento branco. Uma vez que a gente compra os tickets, a gente tem que comprar os tickets como tour operador 2 dias antes, dependendo da situação, até um dia antes, tá? Dependendo do centro de esqui, na verdade. O ideal é comprar 2 dias antes, a gente já tem uma referência de como tá o clima, se dá para subir, se não dá para subir. Às vezes até mesmo no dia isso o pessoal decide, quem decide é o governo, e ninguém pode subir. Não pode subir, tchau, não tem como fazer. Aí tem que inverter o tour. Por isso que eu prefiro não comprar o ticket antes. Porque as pessoas pensam, mas eu vou ficar sem ticket e tal. Não, a gente como tour operador tem acesso a uma plataforma e comprando até tal horário, X dias, a gente pode entrar sem nenhum problema, tá? Inclusive no dia, tá, gente? A gente não compra na plataforma no dia, mas no dia, se precisar, vai lá e compra no momento, tá bom? Pra vocês saberem que tudo é possível, tá?
No geral, as empresas grandes, muitas delas compram vários tickets, por exemplo, de parque farelionizantes, porque o valor, quando comprar em grande quantidade de tickets, fica mais barato e, obviamente, é o lucro da empresa. Mas a gente não faz isso porque a gente não trabalha com massivo, pra gente não vale a pena. E eu acho que essa questão do clima também é um tema que é importante. E isso ano passado deu muito problema, porque o Parque de Farellones estava, sem neve, né? Então, assim, sem comentários. Mas cada um trabalha de uma forma e a gente respeita e entende perfeitamente. Esse ano, gente, a gente decidiu, por enquanto, não vamos vender Parque de Farellones. Ano passado eu tava vendendo, nas 3 primeiras semanas eu vi muito problema e a gente tomou a decisão de fazer um tour novo, que é o tour de Panorâmico Farellones, para evitar qualquer problema. E foi muito legal, foi super bacana. E depois, o que a gente tomou a decisão de esperar avaliar esse ano para ver como é que vai ser. A gente já recebeu informação, eles estão trocando a forma de entrada, eu acho que foi super positivo, então a gente vai observar e aí a gente vai começar a fazer ou não, tá? Colorado a gente já vende, Vale Nevado e La Parva a gente já vende. Eu sempre sugiro pro pessoal esquiar primeiro em La Parva, segundo em Colorado, terceiro em Vale Nevado, por causa da quantidade de pessoas. Eu acho que, como é um setor que tem menos muvuca, menos gente, a experiência do cliente muitas vezes é melhor. Às vezes chega no Vale Nevado e não tem fila, gente. A gente tem que falar, né? De repente a gente chega no Vale Nevado e não tem fila. Mas se a gente, como é que eu diria? Se a gente pensa que a gente tem essa possibilidade de tentar focar e ajudar o cliente, e assim, se precisar mudar no dia anterior, quando a gente for comprar, 2 dias antes, quando a gente for comprar, e o passageiro falar, putz, Karina, olha, eu prefiro realmente, temos que avaliar se o clima tá bom, se o clima não tá bom, é melhor ir pro Vale Nevado, a gente avisa o passageiro. O importante é o passageiro saber que vai fazer a melhor experiência dele, tá? Pra mim isso é fundamental. Ninguém tá amarrado a fazer só para La Parva ou só Colorado, não. Se a gente tiver que mudar e falar, ó, Vale Nevado tá melhor, vamos pra lá porque tem mais neve, beleza, entendeu? Isso é o que eu queria comentar com vocês, assim, das coisas mais importantes. Deixa eu falar pra vocês os valores de Colorado, pra vocês saberem que a gente já tem. Pra quem tem curiosidade, Parque de Farellones tá 60 mil pesos, tá? Eu vi já. Eu não vou nem entrar muito nesse detalhe, porque a gente, por enquanto, não vai vender, mas o ticket de Colorado, ticket maior, classe coletiva, de 13 a 64 anos, 126 mil pesos, ou seja, mais ou menos 126 reais. Perdão, dólares, né? É um pouco mais caro que o Vale Nevado, mas, gente, cá entre nós, tem que pensar. Às vezes, você tem menos gente, menos muvuca para entrar, você ganha tempo, e o tempo para quem vai esquiar pelo dia é muito valioso, tá? La Parva tá, a gente não tem ainda, eu já pedi para os caras não me mandaram, mas é mais ou menos entre esse mesmo valor, entre 100, eu ponho aí, entre 100 e 125, 126, por aí, que todos fazem mais ou menos o mesmo valor, tá? Eu tô falando de ski day com aula para principiantes, né? E 2 horas de aula para principiantes, e o ticket para quem já tem conhecimento só de esqui deixa eu falar para vocês aqui, Colorado, tarifa, atividade de esqui de Colorado, que tem várias coisas, gente, tem só esqui, tem a Cilha Cururu, que é o panorâmico Farellones que a gente faz, a Cilha, o teleférico aberto é 19 mil e criança 9 mil, ou seja, gente, é muita coisa, assim, que dá para fazer. E o Colorado, para quem já esquia, ticket maior, rental, 98 mil pesos, ou seja, 98, 100 dólares, mais ou menos, para vocês terem aí uma referência de valor dos tickets para quem vai com o tour operador, ou seja, com a gente, tá? Então o nosso valor de subida, mais o ticket de acordo com o que vocês quiserem fazer, mais a roupa de neve, a gente já deixa pro pessoal alugar roupa no dia, de acordo com o que eles preferem. A gente trabalha com 2 lojas, uma topíssima e a outra normal. A normal vai estar mais ou menos 30, 35 mil pesos, a topíssima, que é a mina da Linda Brasil, a gente sabe que é um pouco mais caro, mas depende do que o passageiro quer. A gente não obriga ninguém a nada. O ideal é que a gente possa ajudar esse passageiro a fazer as coisas de acordo com o que seja melhor para ele. E, obviamente, a gente também, eu sempre digo, a gente pensa na equipe, pensa no passageiro, pensa no entorno, né? Porque, obviamente, que tudo isso também repercute no benefício para o passageiro, tá bom? A gente se vê por aqui. Brigadão, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Bem-vindos à nossa escapada.